Olá, olá, sejam bem-vindos a mais episódio de Mulheres Pod. Eu aqui, é claro, estou com a minha amiga Ana. Tudo bem, amiga? Tudo bem, querida. Como é que você está? Pronta para mais uma. A gente sempre tá pronta, né? É por isso que a gente tá aqui. É isso mesmo. E para não perder o costume, vocês não podem deixar de curtir, comentar e compartilhar, gente, por favor, em todas as redes sociais. Não vou nem falar YouTube, Instagram, né, Ana? É isso aí. E lembrando que os nossos episódios são veiculados toda terça e quinta de manhã no Spotify, às 6 da manhã, se você acorda cedinho, e às 20 horas no YouTube. Não perde a oportunidade de ir lá, ativa o sininho, que aí o YouTube vai te entregar o conteúdo bem fresquinho, não é isso, Mandinha? É isso. Aí Então, primeiro bora. vocês escutam de manhã no Spotify e depois à noite vocês vão lá e assistem, porque ver a imagem também é importante. É isso mesmo. E hoje a gente traz uma pessoa aqui especial, como todas as que a gente traz aqui, mas hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Como você pode se blindar de algum relacionamento que não seja lá aquele relacionamento perfeito. Aqui na minha frente eu tenho o prazer de receber a terapeuta Andressa Taqueta. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Andressa. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês para espalhar essa mensagem, né? É isso claro, mesmo. a gente tem que fortalecer todo mundo que passa por um problema como esse, né? Com certeza. E na verdade eu acho que é mulheres e homens, né, Andressa? Mulheres e homens. Isso é importante falar, né? Sim. Muitas vezes as pessoas acham que só mulheres passam por um relacionamento abusivo. Exato. Não, mulheres e homens. Eu acredito que a proporção homens e mulheres seja um pouco gritante ainda. Mais mulheres do que homens. Mais mulheres. Mesmo por que você acha que é essa discrepância, assim? Olha, dentro do DSM-5, que fala do transtorno de personalidade narcisista, estima-se que existem mais homens com este tipo de transtorno, de 50% a 75%. Seria algo mais genético, talvez? Ou seja, existem mais vítimas mulheres. Eu acredito que também um fator cultural, né? As mulheres, Importante. elas foram criadas para um script de vida. No começo sempre foi para obedecer um homem, né? Então acho que isso acaba também influenciando muito, né? E com aquele objetivo de casar. Como se, quando você casar, você vai ter sucesso na vida. Então, desde criança, a gente tá ali cuidando da bonequinha, da cozinha, porque a gente precisa casar para ser feliz, né? Para ser bem-sucedida. E o homem não foi criado dessa maneira. Então, a gente coloca toda a nossa expectativa de vida em um casamento. Mas a gente sabe que casamento não é sinônimo de felicidade, de sucesso, né? É muito mais do que isso. Um relacionamento onde a pessoa está sofrendo ali, está sendo machucada, aquilo não é sucesso, né? Ainda bem que tá começando a mudar, né? Principalmente para essas gerações que estão vindo agora, né? Elas não vão ter isso de que casar gera felicidade. Né? Ainda bem que a gente tem as terapeutas como você para ajudar, né? Graças a Deus, hoje o conhecimento está sendo mais disseminado e as pessoas já não acham normal. Poxa, esse tipo de comportamento aqui, esse desrespeito não é normal. Lá na época das nossas avós, bisavós, ficava-se a vida inteira em um relacionamento, muitas vezes sofrendo violência física, sendo traída, mas tem que ficar aqui, Sim, né? sim. Hoje em dia não, hoje em dia mesmo as pessoas que vieram de um lar conflituoso, tóxico, elas começam a perceber e ter outras referências do que é saudável. Então, por mais que o meu relacionamento é ainda melhor que o dos meus pais, é normal. Mas aí ela ouve de fora, nos vídeos, na TV, não, isso não é normal. Andressa, tira uma dúvida. Como chegou essa parte, essa área na sua vida? Foi por alguma experiência? Foi por o quê? Eu já vivi um ciclo de relações tóxicas. Eu já tive 4 namoros e, assim, um em seguida do outro eu era traída. E aí, quando eu me dei conta, eu tava num padrão repetitivo. E eu falei, opa, o que tem em comum nesses relacionamentos? Eu, né? Então, eu estou... O problema está em mim, né? Eu estou escolhendo errado, né? É o famoso história que a gente pensa, o dedo podre. Dedo podre. E por que é dedo podre? Porque a gente escolhe de forma inconsciente. As nossas decisões são inconscientes. São baseadas naquilo que está ali
no nosso inconsciente, os nossos valores, crenças, os nossos traumas, feridas, o que a gente conhece em relação ao amor, relacionamento, e aí a gente vai se conectar, a gente vai se sentir atraída por aquilo que é natural, aquilo que é familiar para mim. Então, eu não escolho, por isso que eu falo, eu quero uma pessoa que me respeite, que me trate bem, uma pessoa legal comigo, que tenha determinados valores, mas aí me conecto totalmente com o contrário. Por quê? Porque aquilo é familiar para mim. Então, o nosso cérebro, ele sempre zela pela nossa sobrevivência. E aí, o que ele vai buscar? Aquilo que combina com o meu ambiente familiar. Então, eu acabava sempre buscando esse tipo de relação. E aí, quando eu me dei conta, eu entrei num processo de cura, de autoconhecimento. Eu era uma pessoa extremamente insegura, baixa autoestima. Sabe aquela pessoa boazinha que fazia de tudo para agradar as pessoas? Não sabia me posicionar, não sabia dizer não, sempre em busca de aprovação. E aí, quando eu passei por esse processo de autoconhecimento, de cura, fiquei um tempo comigo mesma, consegui ser feliz com a minha própria companhia, e aí eu estava pronta para me relacionar. E para ajudar também, porque foi quando entrou a terapia na sua vida? Sim. E aí quando... Depois desse tempo, que eu fui fazer as minhas formações em terapia, aí eu falei, não, eu preciso fazer psicologia, aí fui fazer psicologia, e quando eu comecei o meu namoro, eu vi que era totalmente diferente de tudo que aquilo que eu tinha vivido. Era tranquilo, tinha paz, não era aquela desconfiança, aquele medo, aquela ansiedade, não. Sabe, que é aquela coisa tranquila. Eu falei, nossa, será que é assim mesmo? Mas pela primeira vez eu estava tendo um relacionamento saudável. E hoje já faz 8 anos que a gente tem esse casamento, e eu falei, nossa, as pessoas merecem viver isso. E aí foi quando eu entrei falando sobre relacionamentos, porque todo mundo falava, Andressa, seu relacionamento é muito bom, dá dicas e tal. E na pandemia, em 2020, eu comecei a falar no Instagram, né? E aí eu comecei falando de relacionamentos de modo geral. Só que como eu já tinha vivido isso, eu fui me conectando, apareciam muitas pessoas que estavam passando por relacionamentos abusivos e foi acontecendo. Então eu digo que eu não escolhi trabalhar com esse nicho. Eu acho que esse nicho me escolheu. E desde então, há 4 anos que eu trabalho com isso e assim, me sinto realizada, porque ver uma pessoa que estava ali no fundo do poço, doente, sem saber o que fazer, perdida na vida, mudando, se libertando, dali a pouco tá vivendo, cuidando de si, trabalhando, crescendo. Gente, assim, não tem preço ver isso. Imagina, é maravilhoso. Deve ser bom. Até porque você sabe a sensação de como é essa transição, né? De como é essa transformação. Exatamente. E aí é por essa causa que eu luto. Todo mundo, né? Não só as mulheres. Eu trabalho muito com mulheres, mas todo mundo merece viver um relacionamento saudável. Com certeza. Leve. E me diz uma coisa, esse autoconhecimento demora em média? Acredito que demora sim, porque muitas pessoas... eu preciso melhorar minha autoestima. E aí ela vai muito pela autoimagem, pelo que as pessoas veem, pelo externo. Mas para dentro é um outro caminho. O autoconhecimento, ele precisa ser a vida inteira, né? Porque a gente está sempre em mudança, a gente tem ali coisas muito profundas que muitas vezes estão lá no nosso inconsciente, acabam sabotando a nossa vida, que a gente não vê. E a gente não sabe. E aí, quanto mais a gente trabalha, mais a gente percebe que tem mais coisas para trabalhar. Então, assim vai. Aí a gente vai conhecendo a nossa personalidade. É uma coisa até diária, digamos assim, né? Diária esse trabalho, né? Diária. A gente vai vendo os nossos valores, os nossos objetivos de vida. E tudo isso vai mudando também no meio do caminho, né? Então, por isso que é uma busca diária mesmo.
Agora, como é que a gente pode falar assim, como que a gente identifica logo de cara uma pessoa narcisista? De cara é difícil. Por quê? Porque essa pessoa, ela é encantadora. Normalmente então, é aquele... É o que tem o charme, né? É o que tem o charme. Então, ela normalmente não vai ser identificável fácil. Vai ser aquela pessoa encantadora, muito perfeita. Mas tem alguns sinais que a gente pode, né, ligar o alerta. A pessoa é muito perfeita. Tudo que eu falo que eu gosto, que eu sonho, ou sobre o meu estilo de vida, ela também é igual. Porque esse é um mecanismo de manipulação da pessoa narcisista. E a pessoa narcisista escaneia a vítima, estuda, observa, e aí vai percebendo os gostos, jeito, tudo, e ela espelha, para que a vítima rapidamente se apaixone. Ela vai se apaixonar pelo espelho, né? A identificação é muito rápida. Mas o narcisista, ele sabe que ele é narcisista? Porque às vezes ele tá fazendo... Porque ele tem esse jeito, mas ele tá fazendo às vezes inconsciente, sem ele saber que ele também é um narcisista? Vamos lá. Talvez ele não conheça a palavra narcisista. E quando se fala... quando alguém fala pra ele... você tem um transtorno de personalidade narcisista. O quê? Eu não tenho problema nenhum. Você que precisa se tratar. Sim, você que é sensível demais. Você que é muito fraca. Eu não tenho problema nenhum. Porque uma das características dele é o senso de superioridade. Então, ele não vai assumir que existe um problema, mas ele sabe que ele não é igual às pessoas. Então, desde a infância, ele usa uma máscara em busca da validação das pessoas. Ele tem um vazio existencial. Porque lá na infância ele sofreu abusos, traumas, experiências de abandono, negligência. Então, desde lá ele cria esse falso eu e ele vive em busca dessa validação. Então, ele não vai saber necessariamente que ele é um narcisista, mas ele sabe que ele é diferente das pessoas. Ele tem consciência dos atos dele, ou seja, ele sabe que ele mente, ele sabe que ele trai, ele sabe que faz mal para a vítima, ele vê a vítima chorando, ele vê a vítima passando mal, a vítima ali toda insegura, com medo, ansiosa, com raiva, ele vê e ele sabe que ele causa isso. Não é uma pessoa que é desconectada da realidade. Só que ele não tem a consciência moral. Ou seja, ele não sabe que aquilo que ele faz é errado, causa mal e eu não poderia fazer. Porque uma pessoa que tem consciência moral, o que ela fala? O meu comportamento está machucando outra pessoa. Não quero machucar outra pessoa. E para por aí. E isso não acontece porque outra característica do narcisista é a falta de empatia. André, você me fala uma coisa. Você colocar limites no início de uma gestação te protegeria disso? Por exemplo, começamos a namorar. Você talvez seja uma narcisista e eu não percebi isso ainda. Mas eu chegar para você e já colocar limites. Eu saio com as minhas amigas toda semana. Eu gosto de usar esse tipo de roupa, XYZ. Te blindaria? Você logo de cara ele já iria expor essa face ou não? Não, porque aí... Ele concordaria, mas depois ele ia tirando aos poucos, né? Porque aí você vira um desafio pra ele. E ele gosta também do desafio. Tanto que, assim, o narcisista, ele busca as vítimas... Ele tem algumas características que muitas vezes a baixa autoestima, a pessoa ser muito empática, se colocar em segundo plano, porque o que ele busca é alguém que faça tudo por ele, para ele. Porém, existe a questão também do desafio. Ela acha que ela pode fazer isso, pode colocar limites, eu vou mostrar para ela que não. Então, ele também tem isso para alimentar o ego. Então, um dos perfis que ele busca são essas pessoas, mulheres fortes, né, que parecem que têm uma boa autoestima, mas, na verdade, ao longo das manipulações, essa mulher ou esse homem acaba sucumbindo, porque não sabe dizer não, tem uma autoempatia, quer salvar aquela pessoa.
Então, resumindo, eu acho que o narcisista de cara não tem como. Você vai com o tempo ir percebendo, é isso? Por isso eu sempre digo uma coisa: um ingrediente chave para um relacionamento saudável é conhecimento. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer os valores dela, como ela trata a família, como ela trata as pessoas na rua, como ela é no trabalho, os sonhos de vida, o objetivo de vida. Você precisa conhecer a pessoa. O narcisista, ele é muito rápido, ele é muito intenso. Então, ele vai ter essa primeira fase do ciclo de abuso, que é chamado bombardeio de amor, onde ele vai fazer de tudo, vai se apresentar como a alma gêmea da vítima, né? E aí é carinho, demonstrações de amor, surpresas exageradas. Então, a vítima, se ela não tem amor próprio, se ela precisa de uma validação externa, se ela precisa que alguém fale para ela que ela é importante, se ela não se sente amada, ela vai cair muito rapidamente. Porque ela tá tão vazia emocionalmente que ela precisa de alguém que supra essa carência dela. E aí, rapidamente, ela se apaixona. Se apaixonou, a própria química cerebral muda. Então, os hormônios que são liberados, né? Ocitocina, noradrenalina, endorfina, serotonina. Essa química cerebral afeta o córtex pré-frontal, que é uma parte que é responsável por analisar, por julgar. Ou seja, ela realmente não consegue enxergar, ela fica cega. Por isso que tem aquela expressão, né? Cega de amor. De amor. Porque, de fato, o nosso cérebro, ele faz com que a gente fique cega. E aí é que começa a se revelar a verdadeira face do narcisista. Por isso, muitas pessoas demoram para entender o que está acontecendo, porque essa primeira parte, ela fica gravada ali na memória. O cérebro liberou noradrenalina, que é o hormônio do apego, da memória afetiva. Então, nossa, ele era assim, ele era assado, essa memória tá nítida ali, né, no cérebro dela. Então, ela fica com aquilo na cabeça. E aí, quando a verdadeira face vem, ela tá ali querendo buscar o que ela viveu no início. Ela não aceita que ele tá tirando a máscara. Ela não quer encarar a realidade. Encarar a realidade é muito doloroso. É muito sofrido. Seria uma dependência emocional? É uma dependência emocional, sim. Por quê? O que é uma dependência emocional? É um quadro de vulnerabilidade que é desenvolvido na infância, ou seja, quando somos crianças, precisamos de afeto, de proteção, de segurança, de carinho, de senso de importância, de senso de merecimento. E aí aquela criança, ela não conseguiu desenvolver isso, ela não recebeu isso. O que ela vai entendendo? Qual o significado que ela vai dando? Eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse, meus pais me dariam amor. Me daria atenção, né? Eu não mereço ser amada. Eu não sou digna de amor. Eu preciso me esforçar muito para ter amor. Às vezes, os pais deram amor do jeito deles, porque muitas vezes não sabem dar. Uhum. E aí, aqueles pais rígidos, por exemplo, a criança tem que se esforçar muito, e aí quando ela faz tudo, quando ela é boazinha, quando ela arruma a cama, parabéns. E aí, o que ela... Não fez mais que a sua obrigação. Ou não fez mais do que a sua obrigação. O que ela entende? Para eu receber amor, eu preciso me esforçar muito. E aí, o que o narcisista quer? Alguém que se esforce e faça tudo para ele. Agora, o que a gente pode falar, por exemplo, que tem pessoas que têm personalidades semelhantes ao narcisista, mas ele não é um narcisista. Uhum. Tá? Como é que a gente pode, talvez, diferenciar isso lá na frente? Sim, existem... o transtorno de personalidade narcisista, ele está em um grupo de categoria de transtornos de personalidade. Vamos entender primeiro o que é transtorno de personalidade. É um conjunto de características persistentes, né, durante a vida da pessoa, ou seja, é uma essência, ela não muda facilmente. Dentro dessa categoria B, estão os transtornos que são pessoas manipuladoras e impulsivas. Então, ali está o borderline,
que é aquela pessoa que morre de medo do abandono e manipula outra pessoa para ter atenção, para que ela continue ali do lado. Está o histriônico, que também é uma pessoa super sedenta por atenção, aquela pessoa que teatraliza muito e que ela seduz, e ela entra em sofrimento quando ela não é o centro das atenções. O narcisista, que é essa pessoa que tem a necessidade de admiração extrema, com uma falta de empatia. E o psicopata, o antissocial, que é uma pessoa que a principal característica é o desprezo pelas outras pessoas, né? E a falta de empatia. Então, são esses dois transtornos. O narcisista e o psicopata são os dois transtornos que não têm empatia. Então, o maior diferencial de uma pessoa que tem esse transtorno é a falta de empatia. Ou seja, ela não consegue se conectar emocionalmente. Ela não consegue amar. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não tem dó. Ela não tem nenhuma. Agora, mas ela finge, psicopata, tá? Mas olha só, o psicopata ele não tem cura. Não. Agora, o narcisista tem? Não. Também não tem cura? Não, porque é um transtorno de personalidade. A gente está falando de uma essência. Então, qual é o tratamento? O tratamento é a psicoterapia. Porém, por que não é eficaz? Porque a característica principal do narcisista é esse senso de superioridade. Eu sou grandioso, eu sou maior que todas as pessoas e as pessoas estão no mundo para me servir. Ele não vai querer nunca, então, ele vai assumir. Exatamente, é uma pessoa incapaz de se responsabilizar pelas suas atitudes. Então, você que é fraca demais, a culpa de não dar certo o nosso relacionamento é sua e não minha. E a falta de empatia faz com que ele não se arrependa de forma genuína pelos comportamentos dele. Eu tô fazendo isso, tá machucando a Amanda, o problema é dela. Eu tô aqui pra conseguir o que eu quero. Eu quero o meu suprimento. Eu acredito que esse comportamento repetitivo, o ponto que você falando, a Amanda é fraca, a Amanda, isso deve confundir a cabeça da pessoa também, de quem tá passando por isso. Exato, isso é uma confusão enorme. Uma das características dos comportamentos para se identificar se você está em um relacionamento abusivo é a confusão mental. Porque estar em um relacionamento assim, você fica tão confusa que você passa a duvidar da sua sanidade mental. Porque o narcisista ou a narcisista tá sempre falando, a culpa é sua, você que não faz nada direito, né? Isso aconteceu porque você tem traumas do passado, você é chata demais. E aí, ela acha que realmente ela tá enlouquecendo, ou que ela está exagerando, né? É tudo feito de forma manipulada, né? Tem o gaslighting, que passa por todo relacionamento abusivo, que é ele confundir a cabeça da vítima. E confundir num nível que realmente ela acha que está ficando louca. E aí, o que acontece? Como ela tá debaixo desse caos, desse conflito, toda hora o narcisista tá provocando ela até ela explodir. Quando ela explode e reage de forma desproporcional, o que acontece? Ele vai falar, tá vendo como você é narcisista da relação? Porque como você é louca, se ele sabe o termo, ele vai falar você é narcisista ou você é abusiva da relação. Ele vai inverter pra pessoa, né? Vai inverter. E aí, a vítima, ela fica confusa mesmo. Por quê? Porque aquele comportamento não é natural dela. Ela não gostaria de estar agindo assim. Ela tem empatia, então ela vê que quando ela fica com raiva, quando ela explode, quando ela xinga, quando ela é controladora, é um comportamento que agride a outra pessoa e aí ela se sente mal. E aí ela realmente pega essa culpa que o narcisista tá colocando nela. Por isso fica muito confuso. Porque de fato a pessoa começa a ter comportamentos parecidos com o da pessoa narcisista. Porque é uma forma do cérebro dela defender ela de onde ela está vivendo. Eu só vou sobreviver aqui dessa maneira. Né? Se eu fizer igual, essa pessoa tá fazendo comigo. Por isso que é muito confuso. Essa forma, isso que você tá falando assim, isso também justificaria o porquê muitas vezes quem trai tem paranoia de ser traído?
Sim, é uma projeção. Uma das coisas que o narcisista mais fala pra vítima é: você tá me traindo. Eu sei que você tá me traindo. Você chegou tarde porque você tá me traindo. Essa acusação de traição é muito comum. Porque aí o que ele faz? Ele tira o foco das coisas que ele tá fazendo. O que a vítima faz? Ela fica confusa, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo pra ele achar que eu tô traindo que eu tô traindo ele? E aí ela não olha para as coisas que ele tá fazendo e fica ali naquele processo de confusão mental. Por isso que a gente fala muito, né? Se a pessoa tá desconfiando muito, pode começar a desconfiar dela. Porque quem tá desconfiada é porque anda fazendo coisa errada lá atrás, né? Exato. E até para afastar as pessoas, sabia? Tem um caso de uma paciente minha que o marido, ele acusava a esposa de estar traindo ele com o genro. Por quê? Para afastar a filha e o genro. Caramba! Olha isso. Porque uma das formas... Como é que ele consegue confundir e deixar ela presa? Isolando a vítima, né? Então, ele vai afastar, E não você não pode mais falar com a sua filha, ou você não pode falar com as suas amigas. É de forma sutil. É um jeito discreto, ia dizer, discreto. Né? Eu peguei sinais, você tava de conversinha com o marido da nossa filha. Gente. E aí essa mulher se afasta da própria filha. Pra provar, né, que tá tudo certo. Ou seja, ela fica ali numa gaiola. Como é que você ajuda essas pessoas? Como que você vira pra ela e mostra todos esses sinais pra ela entender que ela está nesse relacionamento abusivo, narcisista, enfim? Existem fases da vítima. A primeira fase é a fase de negação. É a fase que ela não quer encarar a realidade e ela foge de todas as maneiras de enxergar. Então, ela cria justificativas. São mecanismos de defesa inconsciente. Ela entra em negação ou ela justifica. Ele tá assim porque tá estressado com o trabalho. Ele é assim, mas ele é um bom pai, ele é provedor. Ele é assim. Então, ela vai justificando pra permanecer ali. Depois de um tempo, quando ela vê que não dá mais pra negar a realidade tá ali sendo esfregada na cara dela, ela passa por uma fase de tentar mudar ela, se moldar pra agradar a outra pessoa. Então ela faz tudo que a pessoa abusiva quer, ela, né, se molda, ela deixa os sonhos, tudo de lado pra viver em função da outra pessoa. Mesmo assim, a pessoa não muda. E aí começa, então, outra fase de tentar mudar o abusador. Ele leva pra igreja, leva pra terapia e vamos fazer... ela faz de tudo. Até porque muitas das pessoas acham que o relacionamento abusivo, de fato, é quando ela tem uma agressão física. E normalmente não é isso, né? Não é isso, exato. Isso é muito importante de falar. Porque as pessoas, toda vez que se fala em relacionamento abusivo, a pessoa pensa que mas ele nunca me bateu. Mas ele deixa eu fazer o que eu quiser, eu vou pra academia, eu visto a roupa que eu quero. Não, peraí, os abusos, eles podem ser tão sutis e silenciosos que você não vai perceber. Por isso, você precisa olhar pra dentro e ver como que você tá se sentindo nesse relacionamento. Você tá o tempo inteiro insegura, ou seja, a pessoa tá te diminuindo, tá desmerecendo as suas qualidades, ela tá te colocando pra baixo, você tá o tempo inteiro se sentindo culpada por tudo, a pessoa inverte toda a situação e coloca a culpa em você. Você tá ansiosa o tempo todo, ou seja, você tá ali sempre pisando em ovos, porque em algum momento essa pessoa vai explodir, vai te punir, vai te dar um tratamento de silêncio. Você tá o tempo inteiro com medo, porque a pessoa te ameaça te deixar sem nada, ameaça te deixar com os filhos. Então, é para isso que essa pessoa tem que olhar. Para como ela tá se sentindo, porque ela vai adoecendo aos poucos. É uma morte lenta, onde ninguém vê que ela tá morrendo. Sim, né? É o psicológico, é o emocional que tá mexendo ali, né? Psicológico. E aí, voltando para as fases da vítima. E aí, depois dessa fase de tentar mudar o abusador, ela finalmente percebe que não tem o que ela fazer. Só que aí tem uma outra fase. Ela entra numa resignação. Ela fala assim, como é que eu convivo
aqui nesse ambiente. É o que tem pra assim, mim, né? É o que tem pra mim. Relacionamento é assim mesmo, Nossa. Ninguém é perfeito. Então, eu recebo perguntas direto. Quais são as estratégias para eu lidar com um narcisista? Como que eu convivo melhor com uma pessoa assim? Sabe? Mas isso seria uma boa pergunta também, porque, por exemplo, tá bom, eu já entendi, já aceitei que eu tenho uma pessoa narcisista, mas eu amo ele demais pra deixar ele, então vou tentar aceitar esse jeito dele, assim, vou tentar levar essa vida. Uhum. Como que você lidar com, quais são os conselhos que você dá pra essa pessoa? Porque, assim, deve existir um monte, você deve pegar vários casos de pessoas que continuam vivendo assim, né? A maioria está nessa fase de como eu convivo como uma pessoa narcisista. Quais são as estratégias para conviver com uma pessoa narcisista? E aí a minha pergunta é, como você convive com uma pessoa que só pensa nela, só pensa nos objetivos, nas necessidades dela, você não é vista em nenhum momento. Essa pessoa, ela não se importa com os seus sentimentos, com as suas dores, com as suas necessidades. Como você convive com uma pessoa que mente o tempo inteiro pra você, te manipula, te coloca pra baixo? Como é que você convive com uma pessoa que ela não quer te ver bem? Ela tem inveja de você, ela tem inveja da sua felicidade. Uhum. Como você convive com alguém assim? Você pode conviver, é uma escolha sua. Só que você precisa aceitar o preço disso. E qual é o preço disso? A sua saúde mental, emocional e física. A sua paz e a sua felicidade. Então, se você quer abrir mão disso, tudo bem. Abra mão disso e continue nesse relacionamento. É uma pessoa que vai ter que viver de terapia, literalmente, né? De terapia, de médicos, de remédios. Sim, porque... É um preço alto. Gente, assim, essa é outra coisa para a pessoa notar, né? Eu vivo doente, eu vivo com dores de cabeça, meu cabelo tá caindo, eu tenho insônia, eu tô desenvolvendo doenças psicossomáticas. Então, aí tem alguma coisa, porque... O nível de cortisol que essa pessoa, né, libera no cérebro, que é o hormônio do estresse, é muito alto. Afeta diretamente o sistema imunológico dela. Ela vai estar sempre doente. Já não é nem mais o emocional, é o físico também aí, né? O físico, exato. Passou da ansiedade, passou da angústia, passa a ser físico. Então, assim, falhas na memória, isso é outra coisa que é muito afetada, porque também essa quantidade de cortisol afeta o hipocampo, que é responsável por memorização. Então, ela esquece das coisas, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue concentrar, ter foco no trabalho, porque ela acaba esquecendo as coisas. E aí vem as doenças. Câncer, Pois gastrite. Câncer, gastrite, são tantas doenças. E assim... E olha que hoje já foi levantado estudos de que a maioria das pessoas que tem câncer é mais emocional do que qualquer outra coisa, né? Já tá sendo muito falado isso. Sim, e aí quando eu pego... faz 4 anos que eu trabalho, então quando eu pego o percentual de mulheres... eu falo para você, 95% das mulheres que já passaram pelos meus cursos, workshops ou atendimentos, doentes emocionalmente. E aí, vários. Desde gastrite até câncer também, muitas. Nossa, são tantas. Então, por isso que eu falo, qual que é o preço? As pessoas colocam a família... em cima da saúde. Por quê? Porque ela já... Qual que foi o objetivo que foi ensinado para a vida dela sempre? Quando você casar, você vai ser feliz e aí tá tudo resolvido na sua vida. Então, ela coloca esse sonho de ter uma família, principalmente se ela teve uma família caótica, como sonho, objetivo, né? E acima de tudo. Mas, gente, não existe casamento, não existe família... com uma pessoa que não te respeita, que não te trata bem, que, sabe? São pessoas convivendo debaixo do mesmo teto. Eu sempre falo, tem bastante gente que chega até mim que estão presas nesse relacionamento por questões religiosas.
Muitas mesmo. Eu acho que as maiores é religiosa e financeira. Não, assim, Que se ficam preso. O que mais prende é a dependência financeira e a questão dos filhos. Mas a maioria delas, apesar dessa ser a justificativa, muitas vezes estão presas na questão religiosa, de que eu não posso me divorciar, eu tenho que lutar até o fim, né? Só que aí o que eu falo, você foi pro altar com essa pessoa e essa pessoa, ela jurou no altar te respeitar e te amar como Cristo amou a igreja. É isso que essa pessoa está fazendo? Não é. Então ela já quebrou os acordos matrimoniais, já não existe um casamento. E aí ela acha que ela fazendo de tudo, ela ainda vai conseguir levar esse casamento. Então assim, as pessoas quando chegam para mim, elas estão na última fase das fases da vítima. Ela está na fase de que ela não aguenta mais, ela já está doente, ela já está no fundo do poço. Já chegou no limite dela, né? No limite do limite do limite. Ela já viu que não tem outra saída. Ou eu me liberto e curo, ou eu vou definhar aqui e também afetar a vida dos filhos, né? Vou pegar seu gancho. Falando em filhos, tá? Vamos partir do princípio que a gente está num relacionamento com duas pessoas que não são narcisistas, um relacionamento comum. Que estratégias a gente pode usar com os filhos para, entre aspas, blindar eles de relacionamentos desse gênero? Por exemplo, vamos brigar nós dois na frente da criança. Vamos brigar em outro canto. Não gritar na frente da criança, por exemplo. Uma coisa que a gente vê muito no Instagram, por exemplo, pais trazendo flores para a mãe, trazendo flores para a filha também. Isso funcionaria? Sim. O que a criança ela faz? Ela espelha o comportamento e o relacionamento dos pais. Então, os pais têm que ter a consciência de que eles estão formando o caráter, a personalidade, a autoestima, a visão de mundo daquela criança. E que essas crenças, essa visão de mundo vai influenciar as escolhas futuras. Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa ter do seguinte: o que aconteceu lá na minha infância que eu carrego na minha bagagem emocional que traz consequências para mim até hoje? Porque quando a gente faz esse exercício, a gente tem uma responsabilidade maior. Opa, peraí, se isso afeta as minhas escolhas, se muitas vezes eu me saboto nisso, se muitas vezes eu tenho esse comportamento explosivo porque eu vi o meu pai assim, se muitas vezes eu tenho, problemas com bebida porque o meu pai tinha também, opa, eu preciso fazer diferente, porque agora eu tenho sob a minha responsabilidade um filho e uma filha, e eu quero fazer diferente. Agora, quando essa criança ela é filha ou filho, né, de um pai ou uma mãe narcisista, a outra pessoa, né, que não tem o transtorno e já percebeu que está num relacionamento abusivo, precisa blindar essa criança. Ela não vai poder blindar de todas as formas, mas buscar acompanhamento psicológico, porque ali o cérebro da criança ainda está em formação. Né? A criança, ela é muito emocional e ela só termina de formar essa parte racional do cérebro na vida adulta. Então, a melhor hora para se trabalhar todas essas crenças, todos esses valores, toda essa personalidade é na fase da infância. Por isso que eu falo, se você identificou que você está num relacionamento assim, é primordial, deve ser uma motivação sair daí, porque um ambiente caótico e abusivo afeta não só a forma que essa criança vai se relacionar no futuro, mas afeta o aprendizado, afeta o desenvolvimento emocional, o caráter, a personalidade dessa criança. Então, é muito importante que essa mãe ou esse pai tenha essa consciência, né? Perfeito. Agora a gente falou bastante aqui de relacionamentos abusivos e narcisistas de um casal, de um homem e uma mulher. Mas também a gente tem que deixar claro que também existem entre amigos
E mãe e filhos. Sim. Pais e filhos, enfim, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que quando é na família, é um pouco inevitável e não tem como você não passar. Enfim, você não escolheu nascer naquela família e passar por isso. Sim. O relacionamento você ainda meio tem opção, porque você fica ou não. A amizade é a mesma coisa, é opção. Uhum. Como é que você lidar com isso? O que você fala para os seus pacientes normalmente? Como é que a gente age com isso? É muito boa a sua pergunta, porque eu recebo sempre na caixinha assim, Andressa, o narcisista é só narcisista comigo? Como se, né, isso fosse só o jeito dele ser com ela. Não, o narcisista é uma personalidade, é quem a pessoa é, um conjunto de comportamentos. Mas da porta de casa pra fora, ele vai agir sendo uma boa pessoa, sendo gentil, generosa. Por quê? Porque ele precisa dessa validação externa, dessa admiração para lidar com o vazio existencial que ele tem. Então, ele muitas vezes vai para a igreja, ele faz voluntariado, para que as pessoas achem que ele é uma pessoa boa e ele mantenha essa imagem. Por isso, um dos pontos fracos do narcisista é ser desmascarado, é ser criticado, que discordem dele e ser desmascarado. A imagem dele ele zela com todas as forças. Agora, dentro de casa, as pessoas percebem com mais facilidade, que é o momento que ele tira a máscara. Então, os filhos e a parceira ou parceiro vai ter ali aquela percepção mais fácil. Os filhos, se são adultos, o que eles precisam fazer? Buscar terapia para poder se blindar emocionalmente e um afastamento emocional. Se esse pai ou essa mãe precisa, né, da pessoa, tudo bem, ela vai ajudar no que ela, né, no que é o papel dela, já que não tem outra pessoa para ajudar, mas ela precisa se distanciar e se blindar emocionalmente, porque a mãe ou o pai sempre vai atacar. Ah, você não cuida de mim, você é uma péssima filha, um péssimo filho, eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui morrendo de dor, você é horrível. Ou então vai tentar atrapalhar o relacionamento do filho, da filha, vai tentar jogar neto contra filho, o filho contra outro filho, né? É uma bagunça. Então essa pessoa ela precisa se proteger emocionalmente. Em relação a amizades, amizade a gente escolhe e normalmente quem alimenta essa amizade é porque também tem que se tratar, porque tem uma carência tão grande que precisa da validação daquela outra pessoa. E aí é boazinha e o narcisista ele tá ali no mundo para sugar as outras pessoas. Então é você se fortalecer para colocar limites. Opa, aqui não. Essa pessoa me faz mal, não quero mais na minha vida, né? Então, e no trabalho... quando é o chefe. Trabalho. Pior ainda. Ainda tem isso. Ainda tem esse detalhe. No trabalho não tem que você fazer, né? Você precisa conviver. Mas a gente existe um método pedra cinza, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não, conta pra gente. Quando a pessoa sai de um relacionamento, eu sempre falo, estabeleça contato zero, porque essa pessoa ela vai vir atrás de você, porque ela tem a necessidade de te manter ali disponível para ele ou para ela, porque ele se alimenta desse controle. Então, estabeleça contato zero, não deixe nenhuma brecha aberta, porque ele vai provocar, vai tentar destabilizar de todas as maneiras. Agora, se você se é chefe, se tem filhos com o parceiro ou a parceira, você vai precisar continuar se comunicando. Então, haja como uma pedra cinza. Porque o que o narcisista busca? Ele busca suprimento emocional. Ele busca a raiva da pessoa, a pessoa toda descontrolada, a pessoa mal. Ele quer isso, porque quando ele vê isso, ele se sente superior. Então, não dê isso. É muito comum que o narcisista difame a outra pessoa. Para quê? Para a pessoa ir lá. Ah, por que você falou isso para fulana? Não. Haja como uma pedra cinza, não dê o que essa pessoa tá buscando. Qualquer coisinha é um pretexto dele já fazer algo, né? Ou falar alguma coisa. Ter a sua atenção, tem que falar com você. Exato. E aí no trabalho é sim, não, talvez, ok.
E aí, vamos supor que o chefe te esculachou lá. O que você vai ficar? Com raiva, vai querer reagir, se proteger. Respira fundo, canta a sua melhor música dentro da sua cabeça e sai. Entende que isso é dele, ele não vai mudar, ele tá projetando a raiva, a dor, os sentimentos ruins que ele tem pra cima de você. Se proteja emocionalmente, respire fundo, não dê o que ele quer e saia. Né? E o narcisista é inteligente, né? Porque ele pega no calo da pessoa, ele sabe ele o que é falar, observador, né? E manipulador. É aquilo, então ele já estudou a pessoa, né? Ele estuda, exatamente. Ele estuda a pessoa para ver o que ele vai fazer para poder... E ele adestra as pessoas, né? Então, o que ele faz? Ele faz com que a pessoa vá se acostumando a fazer todas as vontades dele. E o que acontece quando a pessoa não faz? Então, uma pessoa vítima de um relacionamento abusivo, ela tá sofrendo porque o narcisista tá ali machucando ela, tá diminuindo. Ela vai confrontar aquele comportamento. Quando ela confronta algum comportamento do narcisista, por que você tá falando com fulano? Ou por que você fez isso? Você me tratou assim, eu fiquei mal. O que ele vai fazer? Vai punir, vai desmerecer, você tá exagerando, você tá ficando louca e vai dar um tratamento de silêncio. Por quê? Porque quando ele fica em silêncio, a vítima ela vai ficar totalmente com raiva, porque ela não consegue falar, ela não consegue saber o que está acontecendo, o silêncio é desesperador, e aí ela vai, meu Deus... Eu fiz alguma coisa de errado, porque ele tá me ignorando. E aí ela pede desculpas por algo que ela não fez. E aí o narcisista, não quero falar sobre isso, não. Ou então simplesmente ignora. Depois de um tempo que ele viu que a vítima sofreu, ele volta como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu, volta bem, cantando, feliz, dando beijo e tal, como se nada tivesse acontecido. E aí a vítima fica sem entender, ela realmente acha que tá ficando louca, e aí ela nunca mais questiona o narcisista, porque ela sabe que se ela falar alguma coisa sobre algum comportamento dele, ela vai ser punida de forma muito cruel. Por isso que a vítima, ela começa a pisar em ovos, sabe? É muito normal, ela tá com medo de tudo, porque ela vive nesse adestramento. Agora, é válido, assim, dar uma chance para uma pessoa que tem essa personalidade? Porque, por exemplo, alguém que já tenha notado que é assim, não tem cura, não tem como mudar, mas você vê que ele tá querendo mudar, porque talvez ele não queira ser assim, não existe isso, não tem isso. A pessoa não quer, ela sabe que é, mas ela não quer ser assim. Ela não vê problemas nos comportamentos dela. Quando é que ela busca ajuda? Quando ela perde tudo que tem, quando ela perde o suprimento dela, quando ela tá totalmente acabada, já perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo, aí ela busca o tratamento pra quê? Pra ter de volta o suprimento dela. Mas ela não... Mas não pra mudar, é só pra ter de volta o que perdeu. Porque ela vê vantagens em ser como ela é. A briga dela, desde a infância, é não entrar em contato com aquele vazio existencial que se formou na infância. Então, mudar, buscar um tratamento, é encarar uma coisa que ela faz de tudo para não ver. E aí tem uma questão, porque existe o ciclo de abuso narcisista, que começa com essa fase de bombardeio de amor, depois que a pessoa ela ganha o controle, ela vai para a fase de desvalorização, então começa o isolamento, tratamento de silêncio, triangulação, gaslighting, todos os mecanismos de manipulação, e aí quando sugou a vítima, quando a vítima já está depressiva, sem vitalidade, sem sonhos, sem autoestima, ele vai lá e descarta. Só que depois dessa fase, vem a fase do hoovering, que é a fase que ele continua exercendo abuso sobre ela e tentando trazê-la de volta para o ciclo, porque ele é viciado nesse ciclo. Ele vai, suga, descarta e quer reconquistar de novo. Por quê? Porque aí ele se sente maior, ele vê que ele tem o controle. E nessa fase do hoovering, é muito comum o narcisista chorar, derramar lágrimas de crocodilo, fazer
1000 promessas de mudança, escrever cartas enormes falando que ama, falar, leva a pessoa para viajar, dá presentes caros. Se a vítima era uma pessoa religiosa, ele começa a ir para a igreja, faz a terapia de casal, ele faz de tudo. É aquele exagero lá do início, como se fosse o love bombing. O que a vítima faz? Meu Deus, eu pedi tanto. Obrigado, Senhor. Obrigada, Deus. Ela vai achar que realmente ele tá mudando, né? Obrigada por ter ouvido as minhas orações. Ele mudou. Só que ele não mudou. Ele só quer ter a certeza que ainda tem o controle e brincar, né? Brincar, porque para ele não existe relacionamento, é um jogo. É um jogo de manipulação. E que ele sente prazer toda vez que ele, né, sente que tem o controle. André, só me tira uma dúvida. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente tá falando de uma doença, como você falou, que não tem cura, e é onde a gente tem já estereotipado certinho o que essa pessoa faz. Existem graus? Existe. Como que se fala que as pessoas falam, ela é uma pessoa X com traços narcisistas? Seria os graus? Sim, existem traços, existem os traços, existe o transtorno patológico, e nesse transtorno patológico existem graus de leve, moderado e grave. O grave é aquela que beira ali, né, tá ali bem do lado da psicopatia, né? do antissocial, porque é um narcisista que tem uma perversidade, né? É um manipulador, conhecido como narcisista maligno, né? São diferentes tipos de narcisistas, e acho que isso é importante a gente falar, porque hoje se fala muito sobre narcisista, e se fala muito do que tá ali no DSM-5, que são os critérios clássicos, que é a grandiosidade, né? A exploração das pessoas, a falta de empatia, a arrogância, a inveja. Mas existe o narcisista vulnerável, que é também conhecido como oculto, encoberto, que ele não é essa pessoa que é grandiosa, que fantasia tudo, né? Não é aquela pessoa que tem um trabalho e fala que tem X trabalho. Não é essa pessoa. É aquela pessoa introvertida e vitimista, que fala sobre os problemas. Ai, meu Deus, estou sofrendo com isso. Ai, eu não consegui isso porque eu não consegui porque o mundo não me permitiu. Esse seria o mais difícil de identificar, né? Muito difícil, porque a vítima, ela vê ele como coitadinho. E a vítima, como tem uma dependência emocional, ela tem a síndrome da salvadora. Então ela fala, eu vou ajudá-lo, eu vou salvá-lo. Porque quando ela salva, ela evita o que ela mais teme, que é o abandono. E ela se sente importante, né? Porque ela, desde criança, nunca se sentiu útil, nunca se sentiu importante. Quando ela salva o outro, agora eu sou uma pessoa importante. Agora eu vou ser validada, aprovada. Agora o outro vai me amar. Então, ela se conecta com esse narcisista vitimista, e ela, em nenhum momento, vai passar pela cabeça dela que ela está se relacionando com uma pessoa narcisista. Esse que é o problema. Tá aí. E aí ela fica ali durante anos, porque um relacionamento abusivo, ele não é feito só de coisas ruins. Ele é feito de coisas boas também. Por isso que ela fala, lá no fundo ele é uma pessoa boa. Porque depois ali da agressão, do xingamento, da humilhação, da mentira, da traição, tem a fase de reconciliação. E ela fica viciada nessas migalhinhas de afeto, acreditando que lá no fundo ele é uma pessoa boa. E além disso, para as pessoas de fora, ele realmente é uma pessoa boa. É porque quem não convive é mais difícil ainda de identificar. Sim. Muito. Então, você percebe que aí ela realmente, ela bota todas as forças falando, o problema está em mim. Porque, por exemplo, se eu vou lá e converso com você e reclamo, ele faz isso comigo, aí você conhece um pouco ele. Aí você vai bater o olho e fala, não, mas não é assim, calma, é só uma fase, ele deve estar passando por... Então, e fica mais difícil também, porque aí a pessoa não ajuda a outra pessoa, né? Exato, mas isso é uma das coisas que realmente faz com que a pessoa fique ali por muito tempo, porque quando ela percebeu que existe alguma coisa e ela vai pedir ajuda, as pessoas falam, não, imagina, ele jamais faria isso.
essa pessoa que eu conheço, não, acho que você precisa se tratar, talvez você tá muito exigente, né? E aí ela já tá confusa, já tá sem autoestima, ela já não sabe o que tá acontecendo direito, ela realmente vai acreditar nas pessoas e vai achar que tá enlouquecendo. Por isso que é importante, né, pessoal, procurar um profissional para ajuda. Exato, conhecer, sabe? Conhecer todos. Porque ainda também tem aquele lado, aquilo que a gente falou lá no começo. Pessoas que acham que um relacionamento abusivo é só quando sofre algo físico. Sim. Né? Então, isso, e tem de monte, tá? Assim, deve ter de balde aí, gente é pensando isso, né? Sim. E às vezes, até quando tem a agressão, a pessoa, eu já recebi muitas mensagens do tipo assim, ele já me agrediu, já fez isso. Será que é abusivo? Não, será fogo. Será é fogo, né? Não, e quando a pessoa fala, ele já me agrediu, mas eu tirei ele do sério. Eu fiz, nossa, a culpa foi minha mesmo, né? Tipo, a pessoa já se sente culpada por ter apanhado, mas a vítima, por isso que eu falo, dos sinais de alerta é a culpa. Porque tudo a culpa é dela. Ele vai falar, você que me tira do sério. Eu só fiz isso porque você me provocou, porque você fez aquilo. Então, é sempre culpa da vítima. Eu falo que até a janela do vizinho que quebra, a culpa é da vítima. Não adianta. E aí é um sinal de alerta para ela olhar e falar assim, peraí. A culpa de tudo sou eu que faço. Eu tô aqui saco de pancada, fazendo o melhor, né, nesse relacionamento, me dedicando e a culpa é minha. Poxa. Daria 2 narcisistas? Daria, não é comum, porque o narcisista, ele busca sempre alguém para servi-lo, né? Então, 2 narcisistas buscando alguém para servi-lo não é comum, mas eles têm preferências de suprimento diferentes, né? Então, o sexo, o dinheiro, o status, o poder, pode ser 2 pessoas narcisistas buscando suprimentos diferentes. E aí, no começo, vai durar fácil, porque os 2 estão ali na fase do love bombing mostrando uma face que não é a real, né? Mas depois, na fase de desvalorização, começa um exigir do outro que o outro se dobre. Então é mais difícil. O que encaixa perfeitamente é o dependente emocional e o narcisista. Né? Eu falo que o dependente é a tampa da panela do narcisista. É o que dura mais. É o que dura mais. Dura, e às vezes dura pra sempre, porque a pessoa, ela acha que ela tem que ficar ali, ela se sente responsável por aquela pessoa, porque o narcisista se vitimiza muitas vezes. O narcisista sabe as dores da pessoa, então ele vai falar pra vítima, eu preciso de você para ser uma pessoa melhor. Eu preciso de você para largar desse vício. Eu preciso de você para não te trair mais. Meu Deus, para não trair você. É só esse detalhe. Mas é pesado desse jeito. E a vítima acha que ela é responsável por salvar aquele narcisista. E ela continua. É falta de joelho no chão. Eu vou orar mais, eu vou, sabe? Eu já atendi muitas mulheres que já tentaram contra a própria vida e que foram buscar ajuda na parte religiosa. liderança religiosa, e o que elas escutaram foi isso, a falta de joelho no chão. Tem que orar mais, porque o milagre não aconteceu, né? É a sua responsabilidade. Agora, quais são as perguntas ou dúvidas que você mais recebe no seu Instagram? Com a próxima vítima vai ser diferente? Nossa. Por quê? O que a pessoa pensa? Você percebeu que o tempo inteiro é esse sentimento de culpa? Tudo o narcisista tá fazendo ela se sentir inadequada, inferior e insuficiente. Então, ela acha, quando o término acaba ou quando ela é descartada, ela pensa assim, poxa, a culpa foi minha, eu não fui boa o suficiente. Logo em seguida, esse narcisista aparece com uma outra vítima super feliz. E ele faz algumas coisas para provocar a vítima, ou seja, leva nos mesmos lugares que com a vítima, as mesmas frases, declarações de amor, esfrega realmente na cara da vítima. Então, ela começa a pensar, poxa,
agora ele tá feliz, agora ele tá diferente. Nossa, começou a ir na academia, começou a se cuidar, o problema tava em mim. E aí ela entra, um sentimento de culpa, de injustiça, o ego dela fica totalmente ferido. Ela não consegue examinar que o que ele tá fazendo com a nova vítima é a mesma coisa que ele fez com ela no início da relação. Porque se ela parar pra pensar, ela vai lembrar que lá no início da relação, ele, além de fazer tudo pra ela, também tinha uma ex machucada, recalcada, que tava atrás dele, a ex louca. Então, quando ela para pra pensar, opa, mas o ego dela tá tão ferido que ela só vê isso. A culpa era minha. É sempre dela. Agora, o que seria um vínculo traumático? O vínculo traumático é esse apego afetivo que a pessoa, ela sabe que o narcisista faz mal, mas ela não consegue se desconectar. Então, ela acha que precisa da pessoa. E o que acontece? Como ela está ali vivendo abusos, sendo humilhada, sendo maltratada, qual que é o hormônio que o cérebro dela libera para que ela lide com todo aquele estresse? A ocitocina, que é um dos hormônios do apego afetivo. E aí o que acontece? Quanto mais estresse é causado, quanto mais caos, mais ela se sente presa à pessoa abusiva. É um vício emocional. E aí, muitas vezes, quando ela vai lá para a história dela da infância, qual que era a história? Maus tratos ou abusos, conflitos no sistema familiar. E aí, aqueles que deveriam amá-la rejeitaram, abandonaram. Então, é uma busca, é como se fosse uma busca para eu provar que eu sou boa, eu sou suficiente, eu sou digna de ser amada. E aí ela fica ali. E esse vício emocional é muito forte. Por isso que é importante que as pessoas entendam que a pessoa ela não fica ali porque ela quer. Ela não é que ela goste de sofrer. Eu ouço muito isso. Gosta de sofrer. Não. É a mulher de malandro, né, que as pessoas falam. Mulher de malandro, não, Não, gente. tem umas que a gente olha e fala, não, essa é mesmo, né? Mas a maioria tem esse vínculo traumático aí, né? A gente acha que a pessoa tá ali porque ela gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas o que acontece? É uma mudança da química cerebral muito grande. Lá no início, pensa, ela recebeu todo esse amor, todo esse afeto, todas essas demonstrações. Ela se sentiu a pessoa mais amada, mais sortuda do mundo, mais segura. E aí, de repente, aquele amor não tem mais? O que começa a acontecer? O nosso corpo, ele tá sempre buscando um equilíbrio, né? Homeostase. Então, lá no início, ela liberava aqueles hormônios do prazer. Chega um momento em que ela não tem mais aquilo, o pouquinho que ela recebe já faz com que o cérebro dela se sacie, já libera dopamina. E aí ela fica viciada nesse é muito... O relacionamento tóxico seria muito parecido com o do abusivo? Ou não? Dá pra diferenciar bastante isso? O relacionamento abusivo é um relacionamento tóxico. Ele é tóxico. Ele é tóxico. Porque tem uns que a pessoa não necessariamente tem um relacionamento abusivo, mas ainda é tóxico pra ela, né? Sim, e qual que é a diferença? O que é um relacionamento tóxico? É todo aquele que te adoece. Ou seja, é aquele que faz com que você se afaste das coisas que você gosta, você vai se afastando da sua essência, você não tem mais vitalidade, você já não tem mais ânimo para estar com os amigos, você já não consegue se concentrar na sua profissão, você vai tendo problemas com a saúde mental, emocional, física, gerando doenças psicossomáticas. Então, isso é tóxico. Tóxico é todo aquele que adoece. Por isso, todo relacionamento abusivo vai ser tóxico, porque também, vai adoecer. O que é que tem a mais no relacionamento abusivo? O controle, a violência. E aí, quando eu falo em violência, não estou falando só de violência física. A violência psicológica, a manipulação, esse poder sobre a vida da outra pessoa. Porque, vamos lá, às vezes, uma pessoa que vai estar com uma pessoa... Talvez essa pessoa, ela é super ambiciosa e ela vai estar com alguém ali do lado que é acomodado, não quer nada com nada, que é negativa. Pode ser que com o tempo, essa pessoa que esteja com essa pessoa acomodada comece a adoecer. Passa a ser tóxico. É abusivo? Não, jamais. Exato. Né?
ou a pessoa trai, né? Ela é uma pessoa que não é narcisista, é só uma pessoa imatura emocionalmente. E aí tá traindo, a outra pessoa tá sendo machucada ali. Ela vai, tendo traumas ali, vai adoecendo. Então, existe uma diferença, e a diferença é esse controle que tem no relacionamento abusivo. Olha, valeu a pena, viu? Não é? Passou assim que a gente nem viu só uma hora, viu? Passou! Gente, é porque é um assunto muito complexo, e ainda né? tinha um monte de pergunta aqui pela frente ainda, viu? É porque é um assunto muito complexo, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E hoje em dia, muita gente passa por isso, né? Porque antigamente não era falado. Então talvez isso que eu ia falar. Não era muito falado, não era divulgado. As pessoas passavam, mas ficavam quietas. Isso. Porque eu acho que lá sempre atrás teve, existia uma cultura de tem que aceitar. Esse é seu destino. É isso, você precisa aceitar. Porque assim, sempre teve. Isso é uma coisa que sempre existiu, sempre teve. Mas nunca foi falado, nunca foi tão exposto como tá sendo hoje, né? Eu acho que a internet hoje dá voz, e um dos sentimentos da pessoa que vive um relacionamento abusivo é a vergonha. É isso aí, exatamente. A vergonha, o medo do julgamento social. Porque, pensa bem, lá no início ela falou que essa pessoa narcisista era o amor da vida dela, o quanto ele fazia bem pra ela, o quanto ele era simpático, o quanto ele era maravilhoso. Mas às vezes até uma vergonha pra ela mesma aceitar que ela passa por isso, né? Sim, assumir. Tanto que eu falo, a dependência emocional, as pessoas pensam, mas como eu, uma mulher forte, bem-sucedida, uma carreira brilhante, fui cair nisso, eu não aceito isso. O que acontece? Ela pode ser bem-sucedida, ela pode saber se impor no trabalho, ela pode ter uma autoimagem boa. Porém, quando se vai para a parte de relacionamentos, ela não consegue se posicionar. Porque o que ela aprendeu lá atrás sobre relacionamentos é disfuncional. E aí, para ela assumir isso e buscar ajuda, é mais difícil. A esfera emocional é outra, né? A esfera emocional completamente. Com certeza. E, Andressa, conta pra gente, ou as pessoas que quiserem ir atrás de você, da sua ajuda, onde elas podem te encontrar? @Andressa Taqueta, com K. Andressa, T-A-K-E-T-A. Agora, qual é a maior dica ou conselho que você pode deixar aqui para quem tá assistindo a gente? Se você se identificou em algo do que eu falei aqui, é porque existe dúvida. Se existe dúvida, não está tudo bem. Você precisa investigar o que está acontecendo aí dentro. Eu sei que muitas vezes você vai ter medo de encarar essa dor, de enxergar o que está acontecendo, mas eu te garanto que vai ser libertador para você quando você ter clareza e tomar uma atitude. Então, busque ajuda, busque se blindar de conhecimentos, de ferramentas para você se blindar, porque você veio para esse mundo para viver uma vida em abundância. E se existe sofrimento, não é o que Deus tem para você, pode ter certeza. Viu aí, pessoal aí de casa? Olha que dica, olha que conselho. Se você tá passando por algo, ou imagina que esteja passando por algo, vai procurar ajuda de um profissional. Que isso é o melhor que se tem pra fazer, né? Ou se você conhece alguém, é muito simples, né? Pega o link aqui embaixo e manda pro outro. Sem querer, assim como você nada. Olha que legal. Exato. Isso aqui. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, porque depois eu vou lá ler os comentários e responder. Viu que bacana? A Andressa responde tudo. Então é só deixar lá qualquer tipo de dúvida que você tenha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, é isso. E como a Ana disse, se você desconfia ou sabe que alguém passa por isso, manda assim esse episódio pra pessoa e fala, nossa, assiste esse episódio aqui pra você ver que bacana que é. E deixa fluir. Boa! Andressa, mais uma vez queria te agradecer por ter reservado um tempinho aí na sua agenda corrida pra estar aqui com a gente. Obrigada por ter vindo, Andressa. Muito obrigada pelo convite, gente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Pessoal, e pra vocês, queria agradecer por terem nos acompanhado em mais um episódio e até a próxima. Até o próximo. Tchau.